Pessoal, mais um vídeo do canal de terminologia de danças. Nesse vídeo nós falaremos de eixo de equilíbrio. Pessoal, eixo de equilíbrio é o quê? Todo corpo, né, tem o eixo de equilíbrio. Quando eu falo corpo, eu não estou falando corpo de pessoas, mas eu estou falando qualquer coisa, né? Uma televisão, esse banquinho tem um eixo de equilíbrio, né? Tudo no espaço tem um eixo de equilíbrio. O que é eixo de equilíbrio? Por exemplo, esse banco aqui. Se eu dividir ele bem no meio, ó, eu traço uma linha bem no meio dele. Quando eu divido um corpo no meio, eu vou imaginar, né, o peso que ele tem para um lado e para o outro. Se o peso que ele tem para um lado e para o outro for igual, que é o caso desse banco, né, nós percebemos que dividindo ele no meio, seus lados são idênticos. Então, o eixo de equilíbrio dele é o meio dele mesmo. Entendeu? Ou seja, o eixo de equilíbrio é um ponto de um corpo em que, em qualquer outra direção, né, você tem um equilíbrio entre pesos. Por exemplo, se você pegar um lápis ou uma régua, né, e ficar tentando equilibrar a régua, sabe? Se eu colocar um ponto da régua aqui e ela cair, ela não ficou equilibrada. Significa que eu não coloquei meu dedo no eixo de equilíbrio dela. Quando eu coloco a régua bem no meio e ela fica equilibrada, é porque o meu dedo está no eixo de equilíbrio. Então, o eixo de equilíbrio é o ponto em que o corpo está equilibrado, né? Tem uma divisão exata de peso. No caso do corpo humano, então, quando nós falamos de eixo de equilíbrio na dança, é claro que nós falamos do corpo humano. Qual que é o eixo de equilíbrio no corpo humano? Né? O corpo humano é a mesma situação de um banco, né? Se você me dividir ao meio, você percebe que eu sou igual de um lado, né, como sou para o outro. Né? A menos, é claro, que nós estejamos, né, tenha, por exemplo, alguém que por um acaso não tem um dos braços, né, sofreu um acidente, por um acaso o eixo de equilíbrio dessa pessoa acaba mudando, justamente porque um dos lados dela não tem o mesmo peso que o outro lado tem. Mas em questões gerais, né, ou seja, numa questão ideal, o eixo de equilíbrio da pessoa humana, dividindo a pessoa humana no meio, ela tem o mesmo peso para um lado e para o outro, né, na vertical. Quando nós dividimos na horizontal, o peso dela está um pouco mais para cima. Então, o nosso eixo de equilíbrio ele é bem aqui no meio do tórax, certo? Então, o nosso eixo de equilíbrio é bem aqui, ó. Por isso que nós chamamos o abdômen, né, ou seja, o músculo abdominal, de core. E o corpo humano se desenvolveu para isso mesmo, né? O corpo humano, na evolução da espécie, ele desenvolveu essa musculatura aqui, porque como o eixo de equilíbrio fica aqui, né? É essa musculatura que trabalha o equilíbrio do corpo. Porque se eu viro o corpo, é com esse músculo, né, que ele faz força para tentar compensar o deslocamento desse eixo para ele manter você equilibrado. Certo? Então, eixo de equilíbrio ele fica bem aqui, né, no meio do abdômen. É por isso mesmo que o abdômen é o músculo do corpo responsável para a gente se manter equilibrado. Quero que vocês façam a seguinte experiência. Se você ficar, né, em pé, com as pernas paralelas, você faz força no seu abdômen para ficar equilibrado? Não. Né? Você não precisa fazer força com o seu abdômen. Eu, no caso, sentado, eu não preciso fazer força com o meu abdômen nessa posição. Por quê? Porque o meu abdômen não precisa compensar peso, porque, né, o meu eixo de equilíbrio está bem no meio do meu corpo. Agora, se eu jogo o meu peito para cá, ó, o meu eixo de equilíbrio, eu mudei ele do espaço. Ou seja, eu joguei o peso para um lado. E aí agora eu estou tendo que fazer força com o meu abdômen para eu não cair. Né? E se eu jogo para cá, a mesma coisa. Então, na dança, quando nós falamos coloque o seu eixo de equilíbrio sobre a perna direita, eu estou falando o quê? Eu estou falando que eu quero que você incline levemente o centro do seu tronco para cima da perna direita. Agora o meu peso está na perna direita, por quê? Porque eu transladei, ou seja, eu fiz o trânsito do meu ponto de equilíbrio, que é o tronco, do meio para cá, para a perna direita. Agora, coloque o seu peso em cima da perna esquerda, ou coloque o seu ponto de equilíbrio em cima da perna esquerda.
Então significa que eu estou me equilibrando agora com a perna esquerda. O peso está em cima dela. Beleza? Então isso é eixo de equilíbrio e espero que tenha sido proveitoso para você.